Komarova. Moroskina Nora Raimовna trabalhava com Grigori Petrovich desde 1991, em uma empresa no Uzbequistão para monitorar e diagnosticar condição de aeronaves. Como vocês sabem, há também jornalistas inescrupulosos na mídia que falsificam os fatos e afirmam que nenhum diagnóstico foi realmente realizado. Por isso, gostaria que Nora Raimовna nos apresentasse o seu testemunho sobre o que realmente aconteceu. Dou as boas-vindas a todos os participantes desta conferência. Fico feliz que estejamos discutindo abertamente este caso. Sou cidadã do Uzbequistão. Conheço Grigori Petrovich desde 1991. Em 91, eu convidei personalidades extraordinárias que se consideravam psíquicas para conduzir experimentos nas atividades práticas da nossa companhia aérea. Todos concordaram, mas quando as condições foram estabelecidas, sou matemática e naquela época eu era diretora do Centro de Computação da Companhia Aérea Nacional do Uzbequistão. Nas minhas condições de que os experimentos deveriam ser transparentes, todos se recusaram. Apenas Grigori Petrovich Gribovoi decidiu participar destes experimentos únicos. O encontro com o diretor-geral da Companhia Aérea Nacional, Rafikov Gani Mazitovich, que na época era um piloto honrado da União Soviética e praticamente liderava o Ministério da Aviação Civil do Uzbequistão, deu a essa pessoa inteligente a oportunidade de compreender. Após conversar com Grigori Petrovich, que ele era uma pessoa extraordinária, e então, voltando ao ano de 1991, quando era um fenômeno incompreensível para todos, foi tomada a decisão de que, para garantir a segurança dos voos em nossa companhia aérea, deveriam ser realizados experimentos. E claro, apenas experimentos limpos. Quando Grigori Petrovich fazia uma previsão para qualquer aeronave da nossa companhia aérea, assinando os formulários específicos com requisitos específicos e definindo o momento em que fez essa previsão. Essa previsão era guardada em um cofre, e somente após o término do prazo estabelecido para essa previsão, o documento era retirado do cofre, e o registro do voo da aeronave correspondente era removido. Como resultado, após vários experimentos, quando os especialistas da nossa companhia aérea, profissionais, perceberam que isso era muito sério, o diretor-geral tomou uma decisão e assinou o contrato. Pela primeira vez no mundo, mais de 300 experimentos de diagnóstico de equipamentos de aviação foram conduzidos, com base em contrato de 2 de dezembro de 91 a janeiro de 93. Sob esse acordo no destacamento de Tashkent, da Fábrica 243 de Aviação, o resultado foi surpreendente. Diferentes profissionais participaram de cada experimento. Pilotos, economistas, engenheiros, programadores, etc. E não importava qual área fosse abordada, havia 100% de precisão na previsão de cada uma delas. Tudo isso chocou as pessoas e os especialistas. Isso não pode ser. Bom, pelo menos 99, foi o que disseram. Ele não tem 99, apenas 100. Mais de 300 experimentos conduzidos em nossa companhia aérea estão documentados na terceira edição do volume de Prática de Controle, O Caminho da Salvação, de Grigori Gribovoi. Eu vim aqui para participar da campanha de proteção de Grigori Gribovoi. Trouxe o relatório do meu centro, as 77 depoimentos daqueles que trabalharam com Grigori Petrovich. Basicamente, todos eles são notarizados. Aqui as pessoas falam sobre como o instamento de Grigori Gribovoi as ajuda. Muitos daqueles que emitiram estes documentos conhecem Grigori Petrovich apenas por meio de seus ensinamentos, de nossas aulas no centro. Alguns deles estiveram próximos de Grigori Petrovich naquele tempo distante. Entre os anos de 91 e 95, são 77 depoimentos, mas estes são apenas aqueles que consideramos importantes e sérios. Posso apresentar 200 depoimentos.
Komarova, pelo que eu acredito, isso deve ser justificado. Morosky, metade são funcionários e a outra metade são aqueles que já estavam envolvidos em estudos no meu centro. Como era o trabalho? Então, Grigori Petrovich dizia que havia um mau funcionamento e escrevia sobre isso em papel, correto? Esse papel era guardado no cofre. Depois disso, verificavam a aeronave mencionada, e um mau funcionamento específico era corrigido, certo? Moroskina, não exatamente assim. Quando a previsão era escrita, por exemplo, para uma semana, para o IL-86 número tal, nessa semana, por exemplo, esperava-se uma diminuição da potência do motor 4. Seria escrito neste formulário. Nenhum de nós que estava presente quando essa previsão foi registrada olhou para lá. Grigori Petrovich simplesmente escreveu, assinou e colocou tudo no cofre. Mas durante a semana, algo aconteceu com este avião. A aeronave IU-86, da qual estou falando agora, foi retirada de serviço 3 dias após a emissão da previsão para a semana, devido a um mau funcionamento. A entrada no livro de registro era a seguinte: a entrada de ar e o spinner estão amassados. O motor não está apto para operação adicional. Ocorreu uma colisão com um pássaro. Mas como as pessoas reagiram? O diretor-geral, eu acredito que estava grato pelo fato de que Grigori Petrovich fez uma previsão. Ele também indica a conclusão segura deste trabalho, ou seja, o avião pousou, não houve acidente, as pessoas foram salvas, ou seja, ele não apenas avisa sobre o que acontece na mecânica, mas também previne uma situação perigosa que ocorra com a aeronave, uma colisão com pássaro. Após isso acontecer, retiramos a previsão do cofre onde estava escrita, e nessa previsão está escrito que onde está o motor, tudo estará bem. Na parte inferior há um pós-escrito, uma queda acentuada da potência do quarto motor. Foi assim que as previsões eram feitas, ou seja, ele fazia previsões com bastante antecedência. Para uma semana, por exemplo, para um mês, e todas as outras previsões se tornavam realidade. Nós verificamos apenas após o término do período para o qual ele havia dado a previsão. Komarova, e para complementar, desde que você começou a trabalhar com Grigori Petrovich, não houve única catástrofe com vítimas humanas, correto? Morosky. Gostaria de acrescentar que, posteriormente, Grigori Petrovich partiu para a Rússia em 95 e começou a trabalhar com centros russos. E de forma geral, suas habilidades também foram bem utilizadas aqui. Eu mesmo estive no escritório de projeto Tupolev e possuo materiais em vídeo quando Veremi, um piloto de testes, levantou o Tu-144, que é o nosso Concorde, que estava parado por 6 anos e havia um perigo, caso conseguissem levantá-lo, porque ainda estava equipado com equipamentos muito importantes. E Grigori Petrovich deu a eles uma previsão. Tenho literalmente materiais em vídeos onde eles afirmam o fato de que tudo o que Grigori Petrovich disse foi confirmado e ajudou eles a pousar em segurança, ou seja, eles seguiram todas as propostas de Grigori Gribovoi, e por essa razão pousaram e tudo ocorreu bem. Tenho materiais em vídeos quando o Centro de Controle da Missão Russa convidou Grigori Petrovich em um momento em que o acampamento da Atlantis e da Estação Mir estava ameaçado, e Rússia teve que pagar milhões em multas. Então, Grigori Petrovich participou deste experimento, indicou onde e como ajudar, e como resultado, tudo ocorreu bem. Ele até recebeu prêmios estatais por isso. Estamos falando disso tudo porque, durante todo esse tempo em que Grigori Gribov está preso, recebemos um grande número de solicitações dele, incluindo um pedido para alterar a medida preventiva. Existe a necessidade de cumprir obrigações contratuais para garantir a segurança das pessoas, incluindo, em primeiro lugar, os voos de aeronaves e a situação na usina nuclear de Balakovo. Nora Raimovna, por favor, nos informe sobre isso. Vou resumir em mais 2 minutos o trabalho de Grigori Petrovich em nossa administração de aviação civil do Uzbequistão. Ele saiu em 95
Em 91, quando oferecemos a ele ajuda para lidar com a nossa aviação, tínhamos aviões caindo um após o outro. Se alguém se lembra dessa época, Ushkujuku, Navai, Cabul, Samarcanda, aviões caíram e 160, 110 pessoas morreram. Ou seja, estávamos à beira de todos estes desastres. Mas, desde o ano de 91, a nossa companhia de aviação recebeu 2 certificados internacionais de segurança de voo. Isso é inédito na história da nossa companhia aérea. Amigos, isso significa algo. É uma grande conquista. E até hoje, Grigori Petrovich trabalha de graça. Posso afirmar isso em qualquer nível, pois foi a pessoa responsável por preparar os contratos com base nos quais a aviação trabalhou com Grigori Petrovich. Estes contratos cobriam apenas os custos de nosso salário e, talvez, de algumas outras pequenas despesas. A administração não nos pagava um centavo a mais. Todo esse dinheiro, aqueles milhões dos quais falam, escrevem alto e assim por diante. Quando vi que Sokolov Mitrich não se acalmou novamente, escreveu outro artigo sobre o fato de que houve lavagem de dinheiro e bilhões estavam sendo movimentados, e eu estou literalmente defendendo a honra e dignidade de nossa companhia aérea. Eu pessoalmente sou a autora daqueles contratos que existiam. Nenhum centavo foi lavado ou movimentado em qualquer lugar, mas apenas pagos como salário para aqueles que realizavam este trabalho. E, portanto, acredito que também irei processar por difamação contra a nossa companhia aérea, em defesa da honra e dignidade dos nossos funcionários. Agora eu quero falar em defesa. Durante todo o período em que Grigori Petrovich está sob investigação, repetidamente desde 7 de abril de 2006, nas sessões de tribunal, ele sempre diz e pede para escolher qualquer medida de restrição, exceto a detenção, porque ele precisa trabalhar para prevenir desastres de aviação. Acidentes em usinas nucleares e assim por diante. Mas por algum motivo, nenhum tribunal ouve isso, e o resultado é o seguinte. Depois de abril, quando Grigori Petrovich disse que grandes problemas eram esperados no espaço aéreo da Rússia, ele ainda não foi liberado. Novamente, não ficou claro o que estavam fazendo. Então, veja o que aconteceu. A queda do avião da Armenian Airlines no Mar Negro, o avião da companhia aérea Sibéria em Irkutsk, a despressurização da cabine, o incêndio do avião Tu-154, a queda do helicóptero da companhia aérea Rossiya e assim por diante. E como temos ouvido, e de acordo com dados oficiais, a liderança russa diz que a frota de aeronaves está desatualizada e que realmente precisa ser tratada adequadamente. E por diante. Mas as medidas que estão sendo tomadas ainda estão aquém do necessário, precisamente porque, de fato, todos os recursos já se esgotaram. E claro que as pessoas estão fazendo tudo o que podem. Eu me curvo profundamente a elas. Mas como não aproveitar tecnologias que podem prevenir tais desastres? Isso significa que Grigori Petrovich não pode corrigir seus instrumentos e, portanto, não pode fazer naturalmente milhares de previsões de controle. Assim, após 1 de agosto de 2006, na sessão do Tribunal de Kamonik, Grigori Petrovich novamente levantou a questão de que a medida preventiva de detenção deveria ser cancelada, e novamente houve silêncio. Como resultado, em 22 de agosto, 160 pessoas morreram em voo de Anapa para São Petersburgo. Bem, eu acredito que aqueles que expressam suas condolências provavelmente não tinham parentes lá, mães, filhos e assim por diante. A perda das pessoas que perderam seus parentes e amigos é difícil de avaliar em termos de dinheiro e outras coisas. Vocês entendem? Somos todos passageiros de companhias aéreas, todos nós voamos. Você tem alguma ideia de que tipo de ameaça paira sobre cada um de nós e nossos parentes? Se não entendermos isso agora, colocamos a nós mesmos e nossos parentes em risco novamente. Portanto, acredito que seja simplesmente um flagrante de injustiça quando isso está acontecendo diante de nossos olhos.
Bem, você realmente não sabe que palavra usar. Difamação, perseguição de uma pessoa que trouxe tecnologias completamente novas de consciência. E quando cientistas, verdadeiros cientistas dizem realmente algo muito sério há, sim, ele oferece um nível elevado. A entender isso exige muito trabalho. E quando a matemática avançada foi simples e fácil, você sempre tem que trabalhar duro. E nem todos se tornam matemáticos, mas é muito fácil para todos aprenderem a usar tecnologias, desde uma criança até um acadêmico. Eu repito, mais uma vez, aqui estão 77 certificados. Aqui estão eles. Essas são pessoas de todas as idades, são crianças, adultos, profissionais, especialistas em aviação, cientistas, qualquer pessoa que você queira. Aqui está o livro, ele já está em Moscou. Aqueles que estão interessados tiveram acesso aos materiais. Em conclusão, se me permitir, também gostaria de mencionar que Grigori Petrovich escreveu uma petição ao Tribunal do Distrito de Tagansky, em Moscou, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 228 do Código de Processo Penal da Federação Russa, Komarova. Então, todas as petições que Grigori Petrovich que estão disponíveis para nós no momento. Vocês as têm. Essa é uma petição de 18 de setembro, já que estamos tratando do encerramento de um caso criminal. Aqui estamos apenas ouvindo os argumentos de especialistas que testemunharam os resultados práticos das atividades. Afinal, o fato do Grigori ter previsto sobre possíveis acidentes que ocorreram é verdadeiro. E não sei do que mais as pessoas precisam. Acredito que quando as pessoas não ouvem informações sobre ameaças, não é apenas negligência, é algo mais. Moroskina, isso é praticamente terrorismo. Komarova, e até agora, das 22 petições que foram escritas por Grigori, mas agora provavelmente mais se foram enviadas ao escritório do procurador, nenhuma delas foi considerada.